Então, hoje a gente tem uma aula especial. Nossa amiga Joyce, que está fazendo estágio de docência, vai fazer uma aula para a gente hoje. Ela vai falar sobre autonomia, imaginário, na obra de Cornelius Castoriadis. Então, dúvidas, perguntas que vocês tiverem, dirijam-se diretamente para a Joyce. E, Joyce, eu vou fazer o inverso, eu vou ficar acompanhando o chat. De Sim. repente tem alguma coisa importante aqui no chat e eu te chamo a atenção disso. Aí você não precisa se preocupar em ficar olhando o chat que eu cuido disso, tá? Ok. Então, estamos a seu dispor, tem uma boa aula, e se precisar de qualquer coisa, grita que eu tô aqui, tá? Tá bom, obrigada. Para quem chegou agora, boa noite. Boa Já... noite para quem chegou agora. Eu que vou dar aula hoje, né, sobre Castoriadis, Cornelius Castoriadis, que é o teórico que eu estudo no mestrado. E, assim, tinha começado, né, eu tinha começado a tratar sobre autonomia e agora a autonomia virou um dos temas, né, não está só nisso. Como o tema atual, né, como as ideias de Castoriadis renovam a antropologia filosófica. Mas, enfim, como a autonomia é um tema, né, autonomia e imaginário são temas que perpassam tudo que ele escreve, eu decidi trazer o tema da autonomia, porque eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente vem discutindo nas últimas aulas. A Biroli também, né, foi uma autora que a gente viu recentemente, que também trata de autonomia, e o processo vem todo nessa linha. Né? Então, para manter pegar um tema importante dele e casar com o conteúdo que vem sendo dado. Então, eu pensei em fazer minha apresentação em 3 momentos. O primeiro, eu vou fazer um breve apanhado da parte biográfica, porque a história de vida dele tem tudo a ver com a parte teórica, o que ele produziu. Vou falar sobre o imaginário, posteriormente, e, por último, sobre a autonomia, que eu coloquei um textinho lá para vocês, que foi retirado do livro A Instituição Imaginária da Sociedade. E nesse texto que eu coloquei para vocês, ele faz uma divisão bem didática entre o que é a autonomia de uma perspectiva subjetiva, individual, e a autonomia do ponto de vista coletivo. E, assim, a separação é puramente didática, porque não tem como haver uma coisa sem a outra. Então, em relação ao autor, né, vou falar um pouco dele. Ele nasceu em 1922 e faleceu em 1997. Ele nasceu em Istambul, mas foi para Atenas com poucos meses de vida. E ele viveu em Atenas até uns 20, 23 anos. Durante a juventude, ele era um militante trotskista, militante marxista da vertente trotskista. E é um cara que tem uma formação muito ampla nas ciências humanas. Ele é estudado no direito, é estudado na educação, na filosofia, na antropologia. A formação dele mesmo foi em direito, economia, filosofia e psicanálise. Também atuou como psicanalista. E ele fugiu aos 23 anos para a França por causa de uma perseguição. Ele sofreu perseguição política. Estava havendo uma ditadura em Atenas, a ditadura de Metaxas. E na França, ele fundou, junto com Claude Lefort, o jornal, o grupo Socialismo ou Barbárie, que depois se tornou uma revista de mesmo nome. E a obra dele vai ter muita influência do marxismo, tanto no sentido de que ele usa alguns conceitos da obra, como ele também tem uma crítica muito forte, porque ele viu, né, todo o processo da União Soviética, das revoluções se transformarem em autoritarismo. Então, ele vai tratar muito disso, desse processo de autonomia e de autocrítica também, de autolimitação. Né? Porque isso foi uma coisa que marcou profundamente ele e que isso resvala na produção teórica dele. Né? E em 1975, ele lançou a Instituição Imaginária da Sociedade. Aqui está a Xerox. Na época que eu fui comprar esse livro estava escasso. Eu estou com a Xerox dele. Mas é um livro capital para entender algumas ideias centrais dele, né, que é o conceito de imaginário, que vai passar tudo que ele escreve. E ele faleceu em 1997, aos 75 anos, e ainda estava em atividade, né, ele faleceu de câncer, mas tem muita coisa ainda dele que não foi traduzida, ainda está o original em francês, né, e que tem um trabalho
de tentar traduzir. Então, algumas das coisas estão incompletas, né? E os conceitos principais dele, palavras-chave, digamos assim, são autonomia, imaginário e dimensão criadora. Bom, a primeira coisa que eu queria fazer, antes de entrar propriamente na concepção de imaginário e como isso vai perpassar tudo que ele escreve, é que uma coisa que ele sempre fala e que eu gostaria de citar, está nesse livrinho aqui, A Criação Histórica, é bem fininho, pouca coisa, mas que isso eu acho muito importante citar, é que ele diz assim: as ideias de um pensador não estão aí para serem seguidas. Nenhum argumento racional pode sustentar uma atitude dessas. Honrar um pensador, diz ele, é discutir sua obra, demonstrando em ato que ela desafia o tempo e mantém sua relevância. Então, toda a produção e a construção teórica de Castoriadis nunca é no sentido de se fechar num sistema. Inclusive, fiquem à vontade seguindo essa mesma lógica que ele fala, para criticar, concordar, discordar e dialogar sobre. Não tenho intenção aqui de ser nenhuma discípula, nem de achar que a concepção dele vai ser autossuficiente para qualquer coisa. E no próprio prefácio da Instituição Imaginária da Sociedade, nesse daqui que eu mostrei, no próprio prefácio do livro, ele faz a comparação, ele fala de sua produção teórica como uma construção de um prédio. Ele não quer construir uma casa e aprontar tudo para a gente chegar e fazer morada nisso. Ele diz que o que interessa é o processo da construção mesmo, de você ver as paredes sendo feitas e você ver toda a estrutura da casa. Não é para estar acabado, né? E ele reconhece que essa produção dele, essa produção intelectual, diz de um tempo, diz de uma época e diz do contexto em que ele foi, o contexto em que ele vive, né? Dessa forma. Bom, vou começar a falar sobre propriamente a noção de imaginário, que imaginário não é o que o senso comum, o que ele chama de imaginário não tem a ver com o senso comum, de imaginação ou de uma coisa oposta à razão ou algo fantasioso. Imaginário não é isso. Ele conceitua o imaginário como sendo uma criação, gravem essa palavra, criação. Criação incessante e essencialmente indeterminada, social, histórica e psíquica, de figuras, formas, imagens, a partir das quais é somente possível falar-se de alguma coisa. Aquilo que denominamos realidade e racionalidade são seus produtos. Um imaginário de uma época, um imaginário... o que a gente tem como realidade e o que a gente compreende são produtos de um imaginário de uma época. E o que mais? O que ele fala, isso que ele dá é uma elucidação, né? Não pretende ser uma coisa pronta, né? Que, apesar de ter essa aparência abstrata de conceito, é indissociável de um projeto político. E a história é essencialmente poiesis, ele vai usar muito o termo, né, da terminologia grega, é essencialmente poiesis, criação e gênese ontológica no e pelo fazer e representar humano. É sempre o definidor, não é propriamente, eu vou usar a essência por falta de outra palavra, mas o que é característico do humano é esse processo criador, essa coisa criativa, de criar coisas, criar estruturas que não estão dadas. Ele cita um exemplo de, vamos supor que um ser de outro planeta observasse aqui há 5 milhões de anos a humanidade. Será que ele seria capaz de conceber que aqueles seres desgrenhados seriam capazes de inventar tudo que a gente tem hoje? Né? Não, né? Não tem algo ali, não existe algo ali que determine o que somos hoje. E essa mudança ocorre pelo processo de criação, que ocorre tanto no nível individual quanto coletivo. E a crítica, a partir dessa noção, né, de criação, que vai perpassar toda a história, ele vai fazer a crítica ao projeto revolucionário do marxismo, né, por ter enrijecido, ter criado uma visão rígida da sociedade e de um projeto acabado, né, essa coisa de fim da história, né, e o que importa é o processo, né, você não tem garantia nenhuma de que porque você conseguiu,
fazer uma revolução e modificar a estrutura, a gente não tem garantia nenhuma de que no futuro isso vai ser dessa maneira, não basta a gente conquistar, né? Como a gente tinha falado isso na aula de política, nas aulas anteriores, né? Não basta a gente chegar e conquistar uma coisa, a gente tem que estar fazendo autocrítica e sempre se reinventando, porque não adianta você só chegar e conseguir certos direitos, pode surgir alguma outra coisa na sociedade, algum outro imaginário, dominar isso daí e isso por água abaixo, o que a gente conseguiu de direito simplesmente ir embora. Então, ele tem uma visão muito dinâmica, não dá para você simplesmente pegar os opositores e jogar no gulag, sabe? Não tem, a gente coexiste, todas essas coisas coexistem, todas essas formas de pensamento. Pois é, infelizmente, para o bem e para o mal, não dá para fazer isso, vivemos numa sociedade democrática, então, essas coisas coexistem, né, ele não exclui, mas o que a gente tem que fazer é fortalecer as instituições que queremos e os imaginários que queremos, né? Sempre com essa autocrítica e sempre com essa autolimitação. Bom, outra crítica que ele vai falar, né, também, na esteira disso que ele falou, né, que o marxismo criou uma coisa quimérica e mistificadora, porque simplesmente não dá para formatar a cabeça das pessoas, não tem como você ter um projeto revolucionário e você não levar em conta, né, que a gente não vai chegar a uma finalidade última. Ele, além da crítica ao marxismo, que ele vai se apoiar e também vai fazer críticas, ele vai fazer uma crítica ao estruturalismo, porque para o estruturalismo de Lévi-Strauss, segundo ele, as diferentes sociedades humanas, pelo estruturalismo, tá, na leitura dele, as diferentes sociedades humanas não passariam de combinações diferentes de um pequeno número de elementos variáveis. Como vocês sabem, né, conhecem a ideia do estruturalismo, o Castoriadis vai criticar isso, essa noção de estrutura. Não dá para você simplesmente recriar a sociedade grega com base em alguns elementos comuns. Não tem como. Vamos supor que tem uma característica que é comum à sociedade grega numa tribo, sei lá, da Ásia. Não dá para você sair pegando elementos similares de outras sociedades e criar a grega a partir daquilo ali. Daria uma aberração, menos a sociedade grega. Entenderam? Ou é uma metáfora muito obscura? Tipo isso, essas estruturas não são suficientes para dar liga e você constituir aquela sociedade. Tem algo ali de novo que mantém aquela sociedade unida, coisa, que está sempre emergindo significações ali. A história é um processo de criação incessante. E o que caracteriza o humano é essa capacidade de fazer existir formas outras que não existiam, seja no plano individual ou no plano coletivo. Não é no sentido de conteúdo. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro, porque é algo muito abstrato. Essa emergência de algo novo não é só de conteúdos novos, mas estruturas e formas de se pensar esses mesmos conteúdos, certo? Isso já contrapõe o discurso de tentar fazer, deixa eu ver aqui, fazer uma estrutura como era antes. Inclusive, isso de como era antes, ele tem uma frase que diz: o erro da tradição é esquecer suas origens. A primeira vez que eu ouvi, eu achei um contrassenso essa frase, porque a tradição remonta à origem, né? O discurso da tradição é sempre de resgatar uma origem. Mas, na verdade, a tradição esquece que esse discurso de origem já é uma oposição a algum discurso anterior, que era uma coisa minoritária, instituinte, e que se tornou instituída, como um magma, né, que é fluido e que se solidifica. Então, isso de como era antes, né, tentar a favor de uma tradição é um engodo, né. Bom, essa teoria, essa noção de imaginário pressupõe uma indeterminação no ser, no sentido de que de que o que é presente não exclui o surgimento de novas formas, né?
E isso é bem típico do humano, porque ele fala que se nascer um cavalo, ele usa um exemplo de um cavalo, nascer um cavalo não vai fazer você repensar toda a categoria cavalo. Mas no século XX a gente viu o surgimento de um Hitler, a gente viu o surgimento do totalitarismo, que isso fez a gente repensar toda a categoria humano, fez a gente repensar o que a gente achava que tinha de racionalidade, fez a gente pensar, repensar o que a gente achava que era a sociedade, o que era a liberdade, né? Então, para o bem e para o mal, né? Essas novas emergências fazem a gente repensar tudo que temos até então, o que tínhamos construído até então, né? E essa indeterminação não é uma indeterminação absoluta, é uma criação de novas determinações, de novas formas. E podemos dizer que criação é a capacidade de fazer emergir o que não estava determinado, e não é a racionalidade o definidor do homem, já que ele tem, né, a dimensão do inconsciente e da irracionalidade também. Ele, inclusive, até compara que somos irracionais nesse aspecto, é algo muito característico nosso. Se você for ver os animais, eles já sabem muito bem, né? Já nascem, já sabem certas coisas. E já sabem, eles não têm risco de comer coisas, né? Engolir certas coisas que possam fazer mal. E a gente não, a gente precisa aprender tudo. Até andar tudo, todas as necessidades básicas. Né? E vamos lá, esse imaginário do ponto de vista individual, de estar sempre se recriando, e imaginário do ponto de vista coletivo são indissociáveis. A separação, mais uma vez, aqui é só para razões explicativas e didáticas. E eu queria propor uma questão aqui para vocês. Vocês acham que questionar é algo próprio do humano, assim, no sentido de que isso é natural da condição humana, questionar? Na maior parte do tempo da história? Vocês acham que o questionamento é algo que foi marcante no ser humano ao longo da história? Concordam, discordam? Sim, né? Sei lá, qualquer revolução começa com questionamento, né? Seja da uma pergunta... seja da realidade. Olha, o Castoriadis vai dizer que não. Questionar é a coisa mais rara do mundo, se a gente for ver ao longo da história da humanidade. Porque naquelas... Okay. Considerando a história da humanidade, porque se você for ver nas sociedades mais arcaicas, mais simples, esse processo de criação é muito no sentido de criar leis, criar determinações fechadas que vão formar sujeitos naquele modelo. Claro que assim, como eu falei, a psique não é formatável pelo social, né? Tem algo de individual ali que tem, sim, indivíduos que questionam, que quebram o instituído. Mas, no geral, se você for ver essas sociedades mais arcaicas, e elas criam isso, normalmente, através dos mitos. Rola, sim, sabe? Deixa eu ver a tua pergunta, Denise. Jeff, desculpe. Mas será que não rola um questionamento na formação dessas determinações? Rola, sim, também. Mas, se você for ver, majoritariamente não é o que ocorre. Porque eles criam essas determinações, mas elas são atribuídas a outros, aos deuses, enfim, a norma, veio de fora, né? Veio dos ancestrais, ou veio dos deuses, ou veio... E elas não se admite que isso é uma criação nossa, de que isso aí que está escrito em pedras, isso é uma criação nossa, isso foi. Né? É o que ele chama de heteronomia, que é uma alienação. É porque, assim, a palavra alienação, ele usa, só que a gente, para nós, essa palavra adquiriu um sentido pejorativo, né, de alienado, é uma pessoa idiota. Não é isso, né, o alienação vem de alienare, né, do latim, que é tornar de fora, tornar estranho. Então, você não se implica, não reconhece que aquilo ali é uma criação nossa, enquanto sociedade.
aquilo ali está determinado, na tradição é muito isso, né? Olha, homem é assim, mulher é assim, isso é a norma, ou como foi dado, ou como é a tradição, ou como é... Qualquer coisa pode ser instrumentalizada para essa heteronomia, né? De você não admitir que isso é algo que é elaborado constantemente no imaginário social, né? Esse imaginário está sempre mudando, mas na heteronomia isso não é considerado. Né? E é recente, né, essa noção, ele coloca 2 momentos privilegiados em que há essa ruptura com o instituído, com essa heteronomia e essa norma social, são 2 principais que ele se deteve mais, né? Que a democracia grega, ele reconhece, sim, que a democracia grega tem muitas falhas, né? Porque excluía estrangeiros, excluía mulheres, né? Excluía outras categorias, mas pela primeira vez os gregos ali criaram algo que rompe com essa noção de você dizer, não vai ser, não veio de fora, nem dos deuses, nem de sei lá o que, a gente vai aqui, entre nós, vamos decidir, vamos votar, né, vamos tomar uma decisão aqui por nós. Esse foi o primeiro momento que ele coloca, né, privilegiado, dessa ruptura com o instituído, e o segundo momento que ele vai citar foi com o Renascimento, que desembocou na Revolução Francesa. E também foi um momento privilegiado da história em que as pessoas disseram, não, a gente aqui é o terceiro estado, isso na fase inicial da Revolução, né, porque depois o que desembocou também foi um conflito, ficou aquela coisa, né, Robespierre, né, jacobinos, girondinos, acabou desembocando nisso, mas o estágio original da Revolução era esse, né, de uma contestação, de dizer, não, nós não vamos bancar os luxos da primeira classe, do primeiro estado. Foi um momento privilegiado de ruptura. E uma questão central desse processo do filosofar e de construir novos sentidos não é a questão do ser, mas o que eu devo pensar. Essa foi a questão principal, porque quando eu digo o que eu devo pensar, isso vai abrir um leque muito maior de possibilidades, de explicação da realidade das pessoas e qualquer coisa do tipo. Bom, vou falar um pouco sobre a significação imaginária. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma questão? Ok, então, vou seguir. Bom, a significação imaginária social, eu vou dar um exemplo de um tipo de significação imaginária social da nossa sociedade, que é a mercadoria. Ninguém viu uma mercadoria andando por aí, né? A gente chama de mercadoria vários tipos de objetos. A gente chama um carro, a gente chama uma fruta, a gente chama uma caixa, tudo isso é mercadoria. Isso é um exemplo de imaginário social que faz a sociedade funcionar em torno dessa significação. E isso ele chama de impercebível imanente. É algo imanente, porque é nosso, né, criado, terreno, digamos assim, vou usar essa palavra, é algo invisível, ou melhor, impercebível, mas que é imanente, e até as coisas transcendentes, ditas transcendentes, são imanentes nesse sentido. Porque, por exemplo, a divindade do cristianismo, é Deus, por exemplo, você não vê por aí na rua, né, a divindade, mas isso é algo que é um imaginário social que regula o funcionamento, e é um campo, isso é um campo ontológico, de surgimento de sujeitos daquele tipo. E ele vai dizer que sociedades autoritárias, e sociedades democráticas geram indivíduos democráticos. Né? Às vezes vez ou outra sai alguma matéria dessas, né, em algumas dessas revistas, olha, o tirano era tentando associar a psicopatia com algumas figuras tirânicas da história, né? E assim, independente de ter ou não um distúrbio ou sei lá o quê, você tem que ver que naquele ambiente isso era. O tirano era uma possibilidade ali, porque isso era uma forma de possível naquela sociedade, naquele modelo de sociedade.
E a dimensão criada pela filosofia é essa possibilidade. E não aceitamos isso porque foi dito, porque o chefe disse, ou porque o líder da tribo disse, né? É necessário uma justificação. Essa possibilidade de... Isso vai perpassar tudo, não só o mundo social, o mundo humano, mas o direito, a própria física, as ciências duras vão ter isso também, de você... Não basta você falar, você tem que ter a validação e você tem que explicar. Você tem que justificar o que está sendo mostrado. Não é simplesmente, eu tive uma iluminação, ou eu não tive, ou eu simplesmente chegar e dizer que fui iluminada, ou sei lá o quê. Eu tenho que fazer uma demonstração disso, através da razão, das ideias. Isso leva, né, imediatamente ao meio político, a uma discussão política, né, pelo social histórico, que aparece, a partir de um social histórico, que aparece a subjetividade reflexiva e o sujeito político, né? Uma sociedade democrática gera sujeitos democráticos, majoritariamente, tá? Isso não é total, porque há algo que é indissociável ali no sujeito, que não é socializável. E os produtos da filosofia podem ser e são questionados. Sem isso, a filosofia se cristaliza e ela se fecha, né, numa ordenação lógica do mundo ou numa ordenação mística. Ele cita um exemplo, né, a grosso modo, assim, falando, né, da filosofia hindu, que é uma filosofia, mas que ela foi se cristalizando e ela não questiona a própria organização da sociedade, né, as castas ou qualquer outra coisa nesse sentido. E a imaginação que permite a criação do novo, a emergência de formas, figuras, né, pensamentos e tudo mais. E isso cria essa autonomia social cria um novo tipo de indivíduo, né, a subjetividade reflexiva, capaz de receber criticamente, seja para acertar, para concordar, ou seja para discordar. Você faz sabendo que o faz. Tem uma atitude crítica, né? Esse tipo de sujeito é uma criação muito recente na história da humanidade, né, o fruto do questionamento das instituições estabelecidas. E eu acho que, assim, isso que eu falei já deu as bases para explicar o que é, pela própria discussão de imaginário, já dá para entender o que é uma autonomia, né, uma sociedade autônoma e sujeitos autônomos, digamos assim. Porque essa separação, né, quando ele vai tratar da autonomia do ponto de vista individual, ele começa a tratar do individual porque é o que está mais evidente, mais às claras, né, quando você fala em autonomia. E o indivíduo autônomo, ele usa agora uma frase, né, do Freud, porque ele também bebe na psicanálise, é de que onde é o ego, onde é o id, corrigindo, onde é o id será o ego. Não tem como você eliminar o inconsciente, não tem como você eliminar essa dimensão irracionalista do humano, mas isso não é o que domina, isso não é o que conduz tudo, ou então, se isso conduz, você faz sabendo que o faz. Você aceita, eu concordo e eu quero agir desse modo. E do ponto de vista coletivo, uma sociedade autônoma para ele é aquela que mantém com suas instituições uma relação que não é a tradicional. Quer dizer, estabelece relações sabendo que os faz e que pode mudá-las. Quando os sujeitos reconhecem seu papel na construção dessas regras, há possibilidade de voz ativa na modificação de suas determinações. É isso, você vê aquela cadeira que aquele político está lá, isso não é dele, isso é uma construção, né? Ele está desempenhando um papel ali, está ocupando aquela posição, mas aquela pessoa não é o poder não está nela. Claro que, assim, ele tem ciência de que esse discurso, a gente, na democracia atual, né, ocidental, moderna, a gente está meio que numa estagnação, a gente sabe, ele chama a democracia que a gente vive, né? Ele morreu em 97, mas
Ele fala que a democracia que estamos vivendo é uma oligarquia liberal, né? Ainda está um pouco longe de ser exercida dessa maneira. E é isso, né? As pessoas têm voz ativa na participação e ela faz algo, as pessoas fazem, elas têm uma relação com a instituição, né, de troca. Elas sabem que estão produzindo, que isso aí é uma produção. Faz, reconhece e sabe do seu papel nisso. Bom, são as bases, assim, né? Não vou me repetir muito. E não há uma resposta, né? Para encerrar. Ele não fala propriamente, né? Como vencer essa oligarquia liberal que tem se tornado a democracia na modernidade. E que a gente não atingiu essa liberdade plena, mas não existe, ele não dá uma receita, até porque, como eu falei no início, ele está muito mais preocupado com elucidar as questões do que propriamente fechar, né? Do que propriamente construir uma casa, uma morada, que a gente só vai entrar e ver por aquela perspectiva. O que ele fala, o que ele sugere é modificar nosso imaginário social, em torno da política e em torno das relações que a gente estabelece com as instituições. É isso. E alguém tem alguma questão, alguma dúvida? Eu tenho uma pergunta. Sim? E quando você começou a falar de imaginário, você falou sobre a criação, você deu uma definição assim, de criação, mas eu não consegui pegar direito qual era. Eu queria ver se você consegue retomar isso. O que é exatamente o que ele chama de criação? Sim. Anotei aqui o conceito. Ele define criação como capacidade de fazer emergir o que não está determinado. Ele chama, inclusive, criação ex nihilo. Mas, assim, ex nihilo não é porque, né, é do nada. Você tem algumas bases ali, mas você cria outras estruturas com base nesses pequenos elementos ali. É diferente do estruturalismo, né? Não é simplesmente você rearranjar, né? É você criar algo novo que não estava pré-estabelecido ali. Pode me dar um exemplo? Isso aí? Bom, a filosofia é um exemplo. Ele usa... Eu vou retomar o exemplo lá do alien, né? Vamos supor que algum ser extraterreno estivesse olhando para a Terra, algum ser inteligente olhasse para a Terra e visse os seres humanos pré-históricos. Ali não havia nenhuma base filosófica, né? Aqueles seres desgrenhados, ele olhando isso, alguém que observasse de fora, como é que poderia prever que milhões de anos depois estaríamos fazendo essa discussão, por exemplo, discutindo filosofia, ou termos construído esse mundo? Eu acho que a grande sacada que ele usa para isso é de dizer que, porque a gente garantiu certas coisas agora, isso não temos garantia alguma de que a gente vai conseguir se manter dessa maneira daqui a 10, 20, 30, 100 anos. A gente tem que estar sempre se renovando e fazendo essa autocrítica. Achei que o Leandro ia falar alguma coisa. Eu também fiquei achando que ele ia dizer alguma coisa. Não. O Wagner tem uma pergunta aqui. A respeito da crítica dele ao estruturalismo. Que estruturas são essas que ele aponta que seriam insuficientes? Olha, a crítica que ele vai fazer mais incisiva é em relação ao Lévi-Strauss.
de que... Eu vou recuperar aqui essa fala. Um momento. Porque o que ele vai falar a respeito do estruturalismo, para ele, o estruturalismo é o seguinte, que as diferentes sociedades humanas não passam de contribuições, combinações diferentes de um pequeno número de elementos variáveis. Então, se fosse assim, se a sociedade fosse uma mera combinação, é como se fossem tipos, não é tipos ideais, mas é como se fossem, eu vou usar uma palavra aqui, arquétipo, né? É como se fossem coisas que aparecem em vários tipos de sociedade. Se você reduzisse, ficariam alguns elementos básicos, que as diferentes sociedades seriam combinações de alguns dos elementos básicos. Olha, eu não saberia dizer propriamente o que são esses elementos básicos, né? Eu vou inclusive anotar isso para voltar a ver o que o Lévi-Strauss fala a respeito. Mas que, assim, a sociedade, para os estruturalistas, segundo o Castoriadis, seria isso, uma mera combinação, né, que ele diz que os estruturalistas afirmam isso, né, que seria uma mera combinação de elementos. Aí ele diz, a crítica é, então, os estruturalistas deveriam ser capazes de produzir todos os tipos possíveis de sociedade humana, já que é uma combinação, né, fazer uma análise combinatória, e você teria como. Só que você sair juntando elementos, vamos supor que existe característica A, B e C da sociedade grega, muito marcante. Daí, se você pega o mesmo elemento, A, de uma cultura X, B, de uma cultura Y, e elemento C, da cultura Z, se você juntar essas partes, não vai ser a sociedade grega. O todo é muito mais que a soma dessas partes. O todo é muito mais que a soma das meras partes. Sairia uma aberração, menos uma sociedade grega. Eu vou, sei lá, vou formar uma pessoa, e eu saio pegando um traço de cada um de vocês aqui, para formar um traço em comum, que cada um de vocês tem. Isso, uma quimera. Você não conseguiria. Isso não é suficiente. Ele diz que essa explicação estruturalista é insuficiente para explicar essa emergência de novas formas na sociedade, de novos tipos de sujeito, de tipos humanos possíveis. Foi respondida, Jaime? Ou eu compliquei mais? E Wagner também, deu para entender? Tá, acho que sim. Só dizer uma coisa, Wagner. Antes do estruturalismo, a gente tem uma visão diacrônica da história. Né? Então, a gente pensava para a avaliação de um dado momento histórico, você pensava isso no fluxo temporal. Então, assim, o que vinha antes, como que o passado impactava o presente, né? Então, é o que a gente chama de uma leitura diacrônica da história. O estruturalismo propõe que, e aí, por exemplo, assim, você está tendo no século XXI, você vai falar da história da matemática, da história da música, da história da filosofia, da história da física, cada uma tendo a sua história particular, entendeu? Então, a gente pode dizer que as relações são relações verticais, assim. Então, dentro da física, você tem a história verticalizada, temporal, da física. Dentro da matemática, você tem a história verticalizada temporalmente da matemática. E pouco a gente fala da influência que há entre, por exemplo, música e matemática no século XXI, entendeu? A ideia dos estruturalistas é fazer uma construção que a gente ficou conhecida como uma leitura sincrônica, né? Então, assim, se eu pegar o que está acontecendo na cultura do século XXI, eu vou pensar música, filosofia, matemática, física, sociologia, religião, né? Tem várias ocorrências acontecendo na cultura. Então, se ao invés de olhar as relações temporais, o que cada uma delas está tendo relações com o passado, seria eu tentar olhar horizontalmente para essas várias formas da expressão da cultura, porque a ideia do estruturalismo é que você vai encontrar algumas estruturas que são próprias desse momento histórico, que você identifica em várias dessas correntes, em várias dessas manifestações da cultura, né? Então,
Aqui, então, não é encontrar coisas que ligam um momento da história com um outro momento da história daquela mesma área da cultura, mas identificar pontos de convergência entre dimensões diferentes da cultura de um mesmo período histórico, que é a ideia, então, de que existe uma estrutura, ou algumas estruturas, que estão operando em todas essas áreas da cultura do século XXI. Então, aqui que seria possível você fazer uma leitura diferenciada, isso que a gente chama de estruturalismo, basicamente. Tá? Então, você vai pegar, no caso do Lévi-Strauss, tá? Ele vai pegar assim, pega uma tribo na África Central, pega uma tribo na América do Sul, pega uma tribo na Polinésia, tá? Mas você vai ver, existem estruturas que são comuns a todas elas, entendeu? Mais do que você achar uma explicação, pegar essa tribo da Polinésia e tentar explicar a partir do que está acontecendo com ela hoje, a partir do que aconteceu com ela no passado, talvez você tenha mais sucesso em explicar o que está acontecendo com ela, se você relacionar com o que está acontecendo com essas outras tribos em outros lugares no século XXI, que você vai encontrar pontos de convergência que eles vão chamar de estruturas subjacentes a essas várias manifestações. Então, essa é a base do estruturalismo. E aí a crítica que o Castoriadis faz a isso, bom, aí a Joyce já colocou com muita propriedade, não preciso pegar isso. Né? Pensar esse espírito do tempo como sendo um conjunto de estruturas que estão dadas. Tá? Isso, ele até reconhece a importância, mas ele diz que isso não é suficiente para explicar. É muito mais complexo do que a mera soma dessas similaridades de estruturas. E aí, Jaime, você conhece alguma coisa sobre a discussão dele na educação? Eu ainda não estou totalmente apropriada, mas eu sei que rola uma discussão na área da educação, né? Eu orientei uma tese de doutorado sobre educação a partir do Castoriadis. Foi defendido no ano passado. A Clara fez um trabalho que ela chamou de a educação sensível como lugar de descoberta da imaginação. Então, pensar a escola como um espaço de desenvolvimento do imaginário, com todas as implicações que isso tem a partir do que ele chama de imaginário, de imaginação, de como isso favorece a autonomia, etc. Tal. E eu estou participando de um projeto de uma menina da pós-graduação em ensino de ciências que está fazendo uma proposta de ensino de física a partir do conceito de imaginário do Castoriadis também. Tal. Tá para defender a tese dela, a doutora está quase pronta também. Então tem coisa aí acontecendo. Né? Legal. Deixa eu ver. Já, deixa eu perguntar. Eu não conheço Olegares quase nada. Conheci só com Della Sávio. Ele propõe essa análise do estruturalismo, que seria a proposta de uma junção das partes. É nesse modelo que ele propõe. Porque se for essa análise, não sei se eu compraria muito isso. Eu acho que não seria isso que o estruturalismo coloca, né? Eu acho que é uma interposição de bases sobre aquilo que está dentro de uma estrutura, não um esgotamento do que seria a sociedade, ou um sujeito, né? Se a gente estiver falando de sujeitos. Uhum. Olha, pelo que eu vi dessa crítica, foi algo mais direcionado ao Strauss mesmo, ao Lévi-Strauss. Mas, assim, vocês são livres a concordar, discordar. Tem um monte de pontos que são ainda
controversos, né, que eu penso em tratar no último capítulo, coisas em aberto ou que ainda não estão muito claras. Assim. O Ronald, repete qual é o questionamento? A minha dúvida é se o Castoriadis ele coloca o estruturalismo como sendo essa junção de partes, né? Deixa eu recuperar essa discussão aqui. Se é nisso que ele coloca. Isso é mais dirigido de maneira mais direta ao Strauss, mas vou recuperar isso aqui. Esclarecer essa dúvida. Deixa eu fazer uma citação aqui do Castoriadis, que eu acho que eu vou explicar isso. Tá? Porque, assim, o problema, a crítica que ele vai fazer ao estruturalismo é que essa visão sincrônica de pensar, tentar identificar assim, os pontos em comum das várias manifestações culturais de um dado momento histórico, ela tem um fundamento, tem uma validade, mas ela não consegue dar conta de tudo que ocorre numa manifestação histórica, porque base do que ocorre, por exemplo, na música do século XXI, tá? Não é apenas porque está usando as mesmas, digamos, estruturas, ou, aristotelicamente, a gente poderia falar as mesmas categorias que está acontecendo, sendo utilizadas, operadas na matemática do século XXI, por exemplo. Quer dizer, existe um elemento que vaza temporalmente dentro de uma área de cultura, que isso não pode ser ignorado como pretende o estruturalismo. Então, eu tenho uma citação dele que eu estou vendo, que aí tem a ideia assim, de que o que está acontecendo aqui também é um reflexo do que já ocorreu antes. Tá? Por isso a ideia de que o diacrônico também é importante. Então, veja bem, quando falamos de reflexividade e de capacidade de ação deliberada, falamos das possibilidades do sujeito humano. Ou seja, a ideia de que o sujeito humano é capaz de uma ação deliberada e ele é capaz de ter uma reflexividade sobre essa ação, né? Mas não dizemos que elas existem desde sempre e nem mesmo a maior parte do tempo, ou automaticamente. Sabemos pertinentemente que o contrário é verdadeiro. Ou seja, essa capacidade deliberada, ou seja, a vontade, né, não é testemunha o poder de mudança que ocorre no sujeito. Né? Aí segue a citação. O sujeito pode modificar alguma coisa no mundo real. É certo que isso remete, por sua vez, no que parece ser uma circularidade interminável, a possibilidade ou não de modificar voluntariamente o curso das representações conscientes. Mas se essa não é admitida, não podemos sequer deliberar sobre a verdade ou o erro do enunciado. Isto é, desaguaríamos em um causalismo, cienticismo, relativismo integral. Então, assim, se eu não consigo identificar nenhuma possibilidade de reflexividade da ação presente numa história dada naquela área da cultura, eu não tenho nenhum parâmetro para falar, inclusive, de processos evolutivos dentro dessa área da cultura a qual estou me referindo. Né? Sim, eu acho que a crítica que se faz aqui, e outros autores também vão fazer uma crítica ao estruturalismo, não é a ideia de negar a interpretação sincrônica, mas assim, a gente trabalhava com uma leitura diacrônica da história, da cultura, de repente se alguém propõe abandonar isso e fazer uma leitura apenas diacrônica, sincrônica da cultura, né? E a gente vai caminhar depois para uma combinação entre esses dois elementos e, como Castoriadis diz assim, a estrutura não é irrelevante, mas ela não dá conta de explicar todo o processo que está ocorrendo numa cultura num dado momento. É preciso pensar também diacrônica, sincronicamente. É essa a ideia que a gente vai ter depois do que a gente vai chamar de pós-estruturalismo. Isso.
Entendi. Era justamente nessa medida que eu estava pensando, que aí, claro, concordo com o Castoriadis, né? O estruturalismo ele não dá conta em nenhuma das dimensões que ele é colocado, seja na filosofia ou seja na psicanálise, na psicologia, com Wundt e com outros. Ele não dá conta porque a dimensão do sujeito uma hora escapa disso, né? E aí, se a gente Isso, pensar fora, exatamente. politicamente também. E aí eu acho interessante porque eu tava conversando até com o professor Bruno essa semana, que aí a gente cai num problema que é puramente de linguagem, a gente meio que retorna um pouco à aula anterior, que é sobre a escolha dos predicados, né? Por que eu escolho um predicado em detrimento de outro, né? E por que que eu escolho, por exemplo, considerar em um argumento o tempo e outro argumento eu escolho não considerar, né? E aí é o que o estruturalismo faz, em alguma medida, né? Tenta estabelecer uma técnica analítica que, em alguma dimensão, ela vai barrar, porque ela é lógica, né? E aí, em algum momento, chega o conteúdo, que aí é o conteúdo da sociedade, do sujeito. E aí, sim, claro, concordo plenamente com o Castoriadis nessa crítica. E sobre isso da psicanálise, Ronald, no texto que eu coloquei lá, que ele fala, né, ele traz uma discussão também sobre psicanálise e sociedade, ele coloca isso também, que a psique do indivíduo não é completamente, né, socializável, sempre há algo ali que fica, né, sempre tem uma espécie de núcleo duro, e isso que faz também emergir essa diferença e esse algo novo, porque não dá para, né, mesmo numa sociedade, ele cita, né, como 1984, que é um domínio total, né, até do pensamento, sempre vai ter algo ali, sempre vai ter um indivíduo que vai querer transgredir a lei. Isso, e é sensacional, né? Aí, tipo, nesse ponto eu só tenho como citar quem eu estudo, né? Mas aí eu volto sempre para a última clínica de Lacan. Quando Lacan propõe a clínica borromiana, que é a clínica dos nós, que aí ele propõe que, olha, há uma estrutura não dá conta e a gente precisa pensar como esses sujeitos podem se enodar para a construção de uma identidade, construção de sujeito, né? E aí, quando ele pensa a psicanálise como ética, é uma proposta política, né? De a gente pensar isso. O que a gente pode ter em sociedade que dá conta desses sujeitos coexistirem justamente por transgredirem isso que foge à estrutura. E todo sujeito Exatamente. foge à estrutura, né? Sim, sim. Ele considera essa diferença aí, né? É que a diferença que ele coloca entre o sujeito instituído e o sujeito instituinte, quer dizer, o próprio sujeito ele é instituído pela cultura, mas ele é instituinte de uma cultura também, né? Então aí há uma discussão enorme dele, Ronald, sobre psicanálise, sobre as estruturas psicológicas que acho que você ia gostar muito, tal. Né? A psique, tipo, esse processo é indissociável, né? Essas duas coisas. Por isso que ele separa, né, para fins didáticos, mas não tem como você falar de autonomia social sem falar de sujeitos autônomos e vice-versa. Sim, eu acho sensacional. Quando Della Sávia propôs o evento, que ele trouxe até a orientadora, que eu acho que já até faleceu, né, Joyce? A orientadora dele, francesa. A Sophie Clini. Não, acho que eu tô trocando as bolas. Quem faleceu foi a de Mona Lisa. Tô trocando as bolas. Mas quando ele trouxe o evento de Castoriadis, eu achei sensacional, porque quando se falava sobre esse conceito de autonomia, é algo que eu venho às vias há um tempo nas discussões políticas, que, em última instância, é você trazer o sujeito à responsabilidade de si, né? Isso. Da sociedade. Autonomia é isso. Exato. E aí vai totalmente de encontro, por exemplo, ao que a psicologia coloca, que é colocar o sujeito debaixo de um guarda-chuva, que é o guarda-chuva de você dar um transtorno a ele. E que para alguns pode ser até uma perspectiva de construção de sujeito, mas para outros é você tirar a responsabilidade. Na maioria das vezes é você tirar a, a responsabilidade desse sujeito sobre si, né? Então, a culpa não é minha, a culpa é da esquizofrenia, a culpa é do autismo e por aí vai.
Claro, aqui eu não estou propondo, né, que a gente não precise pensar em espaços de cuidado, de acolhimento, que a gente precise pensar em técnicas, inclusive, para poder estar cuidando dos sujeitos, mas que os sujeitos possam ser responsabilizados. E aí a gente vai de encontro a estruturas que tem na sociedade que tiram a responsabilidade desse sujeito e o aprisionam, algumas de maneira literal, outras nem tanto. E uma dessas perspectivas é a gente pensar, por exemplo, nos hospitais de custódia, que ainda existem no país. É uma perspectiva dessa que é praticamente uma prisão perpétua. O sujeito entra, mas a gente não sabe quando vai sair. Reforçando isso que eu falei das estruturas, pensando em termos de área de cultura, pensa também em termos de indivíduo, tá? Então, vou ler outro trecho dele aqui, ó. Enquanto reflexividade e capacidade de atividade deliberada, eu me quero uno e quero eu mesmo. Quero ser autor e coautor essencial da minha própria vida. Portanto, responsável também por essa vida, sem fazer dela uma tábula rasa que começa a cada instante de novo. Minha liberdade ou autonomia está enraizada não somente de fato no que fui, mas o que fui e reconheço e reivindico como meu, vertente subjetiva da noção de responsabilidade. Eu sou também a minha história, sou o que fiz, não me lamento interminavelmente, mesmo se agora não me agrada o que fiz. E eu, o que reivindico, sou responsável por meu passado, como por aquilo que farei. Unidade, portanto, totalmente de outro tipo. Unidade de um projeto que tenha cada vez um enraizamento efetivo. Então, é a ideia de que... Então, aí você entende, inclusive, essa correlação que existe entre a obra dele e a própria experiência de vida dele, né? Assim, não é só o que eu faço, mas é o que eu reivindico da minha própria história. Quer dizer, eu faço uma história, eu reconheço que eu sou autor dessa história e eu reivindico a autoria dessa história, né? Então, por isso que não dá para pensar só nas estruturas sincrônicas, né? Nem quando estou falando da sociedade, nem quando estou falando do indivíduo, né? Essas citações que eu fiz dele estão num livro dele que eu acho muito legal, que é Sujeito e Verdade no Mundo Social Histórico, né? Que discute mais um pouco assim, como é que se constitui a presença do sujeito no mundo social histórico. Massa, massa. Joyce, espero que você continue, espero que ele apresente em algum momento uma proposta para isso, porque as coisas que a gente vê na clínica também, né? Se a gente pensa assim, o grande problema que tem aí é, autonomia e responsabilidade. O problema é que a gente não quer, né? A gente não quer assumir a responsabilidade por quem nós somos. É difícil, é pesado, a gente não dá conta, e por aí vai. Espero que você continue e ele faça uma proposta bacana aí, que eu quero ver. Obrigada. Estou tentando, estou no processo. No processo disso, né? Inclusive, ele insere a psicanálise justamente por isso, né? Porque ele fala que Freud, né, foi quem propôs algo... Deixa eu ver qual a palavra que ele usa para não me expressar mal, mas quem vai propor uma via... que não vai ficar, né, muito na teorização e na abstração, ele vai para o processo prático, a clínica, né, é um exemplo disso, de auxiliar nesse processo de tomada de consciência do sujeito. Massa. É bem isso. Na verdade, essa minha escolha pela psicanálise depois de terminar a psicologia, quer dizer, até antes de terminar a psicologia, é justamente por isso, por identificar que as outras teorias vinham antes, e aí é uma crítica que Jaime sempre faz a Freud, que eu acho muito interessante e concordo com ele, a teoria não vale de nada, e aí, de certo modo, ele está muito certo, porque em psicanálise a gente parte primeiro para a prática, é a prática que faz a teoria.
né? E aí, claro, a gente tem muitos problemas em Freud, a gente tem muitos problemas até na clínica estruturalista de Lacan, Ana Freud, a gente tem problemas, o Winnicott, e aí, isso que é interessante, né? Encontrar-se com algo, com alguma coisa que propõe algo que foge às estruturas, que foge a esse conceito, e que, de alguma forma, foge à linguagem, né? Então, acho que isso que é bacana. Eu acho que, de certa forma, Castoriadis aponta isso, né? Nessa crítica. Tem alguma coisa que foge aí. Como é que a gente vai fazer alguma coisa sobre isso? Sim. Ronald, para você, vai. O que ocorre na esfera subjetiva está profundamente ligado à evolução dos conjuntos das sociedades ocidentais. O que mais impressiona quando se compara a fase presente com as fases anteriores da história dessa sociedade é o desaparecimento quase total do conflito. A população em quase totalidade participa disso. Medrosamente recolhida em sua esfera fragmentada, contenta-se com o pão e o espetáculo. A grande maioria da população parece se contentar com lazeres e engenhocas, com algumas reações pontuais e corporativistas sem consequências. Não nutre nenhum desejo coletivo, nenhum projeto além da salvaguarda do status quo. Por isso que ele vai dizer, se a gente ficar só na dependência do sujeito, ele vai fazer Fale. A distinção que ele vai fazer entre a política e o político, né? Não dá para viver só do político, que é essa ação do sujeito. É preciso ter algo que seja institucionalizado, que seja a política, né? E, então, porque é preciso passar da autonomia do sujeito para a autonomia da sociedade. Né? Então, a gente precisa sair do nível do subjetivo e para o nível do coletivo também. Né? Mas é isso. Não, ele exemplifica exatamente isso. Eu me lembrei de um exemplo que ele fala que até uma coisa, né, que é muito tratada quando se fala de inconsciente, né, o delírio, o sonho, até isso é coletivo. Não existe um sonho com figuras que o sujeito não tenha visto, né, com imagens, com conceitos que estejam na sociedade. E até as escapatórias do inconsciente, né, o sonho, o xiste, tudo isso carrega, né, o social. Não tem como. Exato, né? É por isso que a maioria deles tem a ver com religião, com imagem demoníaca. E aí o que é interessante, que no meu último ano de faculdade foi lá no João, e a maioria dos delírios das minhas pacientes eram delírios religiosos, né? Que coisa mais social do que a religião, que está na estrutura, né? Nunca vi um delírio que escapasse esse coletivo, não. Pelo menos não até agora. De fato, não existe. É o ópio do povo, né? Já está lá no Freud, né? É o Freud que diz? Marx. Sempre confundo esses dois. Eu acho que os dois dizem de outras maneiras a mesma coisa. Vai por aí também. Ele tem uma visão muito romântica, nem bonitinha da religião, não. Mas quem tem? De fato. Cada um com a droga que lhe convém, né, gente? Alguns escolhem a religião, outros o álcool. Não que isso seja ruim, né? Não acho ruim em alguma medida. Acho que a gente precisa de um pouco de ópio às vezes. Com tanta droga boa no mundo, as pessoas escolhem cada se ao menos fosse uma droga assim, vivida ao nível de Santa Teresa d'Ávila, que tinha os orgasmos dela, assim, levitava dentro da igreja, tal. Se tivessem
esse nível de fé assim, que me fizesse levitar e ter orgasmos assim estonteantes, talvez fosse uma droga que valesse a pena, mas para a grande maioria acho que não chega nem perto. Outro trabalho sensacional que vai sair dessa turma aí de mestrado, hein? Estou só esperando o Alisson terminar. Ele está trabalhando com Teresa de Ávila. Não entendi. Alisson Zenildo, que também é psicólogo, está trabalhando com Teresa de Ávila, com Mona Lisa, Ah, é justamente verdade. sobre essas questões. É O êxtase, sensacional, né? né? Porque é exatamente isso, né? Teresa, ela relata os encontros dela com Deus através de orgasmos, literalmente orgasmos físicos, em meio à igreja, né? Sensacional isso. Por diversas vezes ela foi encontrada em estado quase catatônico, deitada no chão da igreja, né? Porque era o estado catártico que ela tinha depois do orgasmo que ela tinha na oração, né? E por mais o relato diz que por mais de uma vez ela foi vista levitando dentro da igreja, porque ela chegava num nível de contato com Deus, num nível tão alto que ela levitava, perdia a noção de espaço, de gravidade, ela vista levitando na igreja. E a mim não foi dado esse nível de fé, então eu acabei descartando. Eu acho muito bacana essa relação e esses estudos, porque assim, a cada vez mais se aproxima, né, isso que é a religião, o orgasmo e os estudos sobre tanatologia e a aproximação com a morte, né? Tem até um jogo de palavras em francês que a gente brinca de vez em quando, que o orgasmo ele é chamado em francês como uma pequena morte, né? Ah, é, petit mort. É. É, há uma Essa palavra aproximação. mesmo. Oi, pode falar. Não, é isso mesmo. É, em francês. Isso. Há uma aproximação incrível sobre isso, né? E aí a neurociência vem para confirmar, né? A neurociência coloca, por exemplo, que as mesmas reações e as mesmas áreas do cérebro que são ativadas durante o orgasmo, e as mesmas caretas que a gente faz, são as mesmas caretas que estão relacionadas com a dor, que estão relacionadas com a morte, né? É, acho que está tudo na mesma dimensão aí. Talvez uma tentativa, né, de se encontrar com essa completude que a gente já teve, que a gente busca depois que a falta se instala. Estou falando de orgasmo, né? De orgasmo. Exato. Esses papai e mamãe de 2 minutos que tem por aí, né? Ah, já tem gente que vive bem, né? Com papai e mamãe, não vamos julgar. Mas todo esgotamento, todo o processo de desenergização vem com um ato bem feito, prolongado, né? Que dá depois aquele estado de desfalecimento. Ah, Corone, não vou nem falar nada que estou pagando matéria de Feuerbach. Não, eu acho que você deve falar mesmo. E acho que isso é mais uma razão para você falar, Corone. Não, mas eu tô achando bem interessante essa coisa, especialmente porque, né, que tem toda essa coisa do que é a religião e tal, para o homem, e, assim, e essa visão antropológica, sabe? Da Sim, fé sim. e da fé, do êxtase, principalmente, né? Quando a gente fala do êxtase como um negócio de fora, aí, de um ponto de vista antropológico, o êxtase é um negócio que é teu, sabe? Que é você ali. É você que está sentindo o êxtase, querendo ou não. Então, tipo, é muito doido começar a pensar nesse ângulo também. É o mesmo com a ideia de fetiche, né? Algo feito de fora, mas você sente. Sim, Mesma noção do fetiche. olha aí. Tá se Ó, pagando também, né? olha aí.
O quê? Falaram aí gente de também, Feuerbach. agora a gente também tá pagando. E a gente paga uma matéria de Feuerbach com o Sérgio. Eu acho que ele fez uma aposta muito grande, que não vai dar tempo esse semestre, que ele tinha a tentativa de falar sobre essa essência da religião, e em algum momento ele ia fazer uma conexão ali com Freud ao final. Acho que a aposta foi muito grande para o semestre, mas é sensacional. Essa conexão antropológica mesmo da religião, isso que tem a ver com o que é do próprio homem. É, e pensar, por exemplo, que mesmo lá, Feuerbach não traz isso, né? Eu estou trazendo essa interpretação, mas as comprovações da lógica para a existência de Deus ainda assim são dependentes de uma antropologia, né? Porque Deus é o homem elevado à enésima potência em suas máximas capacidades, não dá para escapar muito disso. Então, todas as potencialidades de Deus estão dentro dessas questões, né? E aí, o que não é esse homem, senão o exercício dessa falta, desse gap, disso aí que não está. Então, Deus é conhecido por ser aquele da negatividade do que há no homem, né? Ou seja, o homem não tem essas potencialidades ao máximo. E aí é sensacional. E ele tá falando justamente nessa parte, justamente essas conexões, assim, as sensações de dores, de orgasmos, e por aí vai, que estão dentro da religião, mais do que tudo, né? E aí é uma coisa muito interessante para quem gosta de história, principalmente a história das religiões cristãs, é que os métodos de autopunição, todos tinham a ver ou quase todos tinham a ver com algo de cunho sexual, né? O próprio silício, ele é colocado na perna do homem, que quando ele se excita, o homem, os vasos dilatam, né? Então furava a coxa do homem, furava às vezes, e aí ele não se excitava com frequência. Mas, ao mesmo tempo, isso também dava sensação de orgasmos a esses homens. Ou seja, a dor mais do que conectada com a religião e com o orgasmo ao mesmo tempo. Aí. BDSM tá aí, né? A junção aí, ó, do prazer e a dor. Eu ia falar. É estranho pensar que aquele povo no medievo fazia automolestação apenas por dor, né? Diz o Caetano Veloso, tapinha não dói, né? Joyce, mais alguma coisa? Não, que eu quero colocar, não. Eu queria ouvir algum feedback de vocês sobre, sei lá, sobre a aula e se os conceitos ficaram claros, se restou alguma dúvida. Podem dar um feedback sobre a aula. Gostaram, não gostaram? Fiquem à vontade. Pontos que precisam melhorar, pontos que foram bons, ruins. Sugiro que você indique algumas pessoas para falar, porque senão não vão falar. Obrigada, Andrei. Lara, Andrei foi meu professor, inclusive. Obrigada. Estou vendo ele agora aqui. Lara chegou atrasada, mas gostou do que viu e foi bem claro. Excelente, Joyce, diz o Andrei. Muito bom, muito claro. Excelente estudante, como sempre. Obrigada. Aline, diga aí o que você achou da aula da nossa amiga Joyce. Ou escreva. Wagner, você também. Escreva ou fale alguma coisa.
Eu gostei, eu cheguei atrasada, mas pelo que vi, eu gostei, achei bem simples a explicação. Eu acho que você poderia ter mastigado mais para ficar não só a explicação ser simples, mas o conteúdo ser simples de entender, sabe? Mastigar mais os conceitos, explicar mais os detalhezinhos mesmo, porque às vezes a gente, sei lá, fala assim por cima para ficar mais simples, mas acaba que dá o efeito contrário, né? Porque existem detalhezinhos, termos e coisas assim que a gente precisa explicar para poder dar o geral. Então, é só esse feedback. Obrigada, Aline. Parabéns. Eu gosto muito de Castoriadis. Obrigada. Eu usei muito exemplo também para isso, sabe? Porque alguns desses conceitos eles são tão abstratos que quando ele, até os exemplos que ele cita eu trouxe muito para isso, para ficar mais compreensível, né? Acho que os teóricos no geral deveriam fazer isso, usar mais exemplos, porque fica bem mais compreensível mesmo, né? Mais nítido. E eu ainda enxuguei, na verdade estava bem maior, né? Aí eu não, vou tirar isso aqui, vou tentar, né? Eu ainda dei uma enxugada, porque é muita coisa. Olha Bom, aqui, alguém... Bruno, achei a aula didática, você foi massa. O Ronald, eu achei Obrigada. muito boa e a temática é maravilhosa, foi clara, didática e teu jeito de conduzir é leve. Wagner, eu gostei bastante da exposição, infelizmente tivemos apenas uma aula sobre. Malu, gostou da aula ou não? Diniz, gostou da aula ou não? Diniz gostou. Raquel gostou também. Parabéns, Joyce. Obrigado por compartilhar. Sim. Diniz, que você ficou nervosa, mas faz parte. Um pouquinho. A primeira aula. Malu gostou da aula. Curone. Maravilha, Aline espalhando aí as ideias. Espalhe mesmo, porque é um pensador muito interessante, tem uma visão bem dinâmica das coisas e tal, escreveu até, né, coisas recentes e que, infelizmente, não sei porquê, ele não é tão difundido na academia. Ele é pouco difundido aqui, porque houve pouco trabalho com ele aqui. Assim, é um autor bem complexo e para você trabalhar com Castoriadis, você precisa entender de filosofia, de política, de psicanálise, né? Porque ele está tangenciando várias áreas, então isso é um impeditivo, assim. E a gente tinha até pouco tempo atrás muito pouca coisa dele em português também, o que também dificulta, porque nem todo mundo consegue ler francês, né? Tem isso também, ele usa... muita coisa ainda não está traduzida, eu tive que aprender para poder ler. E mesmo as traduções são coisas recentes, né, Joyce? Isso. Na minha época de graduação, por exemplo, que eu me lembro que não tinha nada dele em português. Depois isso é bem recente. Porque depois, nos anos 90, que começaram a aparecer os labirintos da encruzilhada, tal, depois... Mas esse livro, por exemplo, do Imaginário que você tem aí, a cópia, acho que é esgotado e você acha em sebos, assim, num preço caríssimo. Acho que a última vez que eu tentei comprar era quase R$500 que eu achei, entendeu? Então, isso complica, né? Sim, está muito escasso. Tem coisa que nem na biblioteca achei. Eu tive que, sei lá, um colega achou num sebo lá no Centro-Oeste e me mandou pelo correio. O Diniz ressalta uma coisa que é importante, que foi uma aula virtual e isso é um desafio para todo mundo, então aumenta a dificuldade. O
Flávio concorda com isso, diz que foi uma aula bem interessante. Curoni diz que achei bacana, demonstrar dominar o assunto é bacana, só dar uma relaxada e mastigar um tiquinho a mais que ficou show. Pergunta se você aprendeu francês para estudar Castoriadis. E o Andrei pergunta se o teu orientador é o de La Sávia. Então responde para os dois. Eu tive que aprender francês, mas o básico da nível A2, A1, A2, dá para ler. Assim, dá para desenrolar com um dicionáriozinho. Por que você parle la classe em français? Oui, un peu. Je parle un peu français. Mon niveau c'est A2. Podia ter dado a aula toda em francês, pô. Aí é demais. Falo muito pouco ainda. Então, Joyce, muito obrigado pela aula de hoje, parabéns. Foi ótimo ficar sentadinho só ouvindo, sem precisar nos preocupar muito em dar aula, foi ótimo. A gente está fazendo um trabalho conjunto legal, eu acho, com o estágio de docência e vamos continuar. Então, obrigado pela aula. Eu que agradeço. Eu que agradeço a vocês. Eu queria, antes de encerrar, fazer uma lembrança a todos vocês. A gente está a menos de um mês para vocês entregarem o trabalho final da disciplina. Tá? Então, eu vou abrir já espaço no CIGA para as pessoas que quiserem começar a postar, mas para lembrar, o prazo é 15 de dezembro, tá? Mas especificamente para a teoria da democracia, é um ensaio sobre feminismo e democracia no Brasil, então comecem a pensar aí, produzir, não deixe para a última hora, tá? Esse prazo de 15 de dezembro é um prazo apertadíssimo, porque as aulas já terão terminado, inclusive. Eu tenho, acho que depois do dia 15 eu tenho mais uns 2 ou 3 dias para consolidar a turma, então não dá para ter atraso sob hipótese alguma, tá? E seria muito desagradável a gente passar por um semestre todo com esse sacrifício de ensino remoto e no final você que ter assistido tudo, participado, ser reprovado porque não entregou o texto. Então, estou querendo um ensaio sobre esse tema, não estou limitando o tempo, número mínimo ou máximo de página, nem tipo de fonte, espaçamento, nome de ABNT, nada, não estou preocupado muito com isso. Eu quero que você faça uma boa reflexão. Tem material suficiente oferecido pela disciplina, pegar todas as aulas do começo do ano até agora. A gente tem muita coisa sendo tratada aí que dá para você escrever sobre feminismo e democracia no Brasil, utilizando não só o instrumental apresentado na disciplina, mas obviamente você pode usar outros referenciais que você tenha, tá? Mas a única coisa que eu gostaria, assim, que não deixe para fazer esse última hora, tá? Então, se o teu prazo é dia 15, trabalhe com a perspectiva de lá do dia 10, mais ou menos, você já está com o texto pronto, para depois você deixar o texto descansando uns 2 dias, sentar, fazer uma boa correção no texto, né? Para não mandar um texto cheio de erros de gramática, de grafia, etc, etc, etc. Né? É bom terminar o texto com antecedência, dar uma descansada, depois fazer uma boa revisão, né? Até para clarear algumas ideias que às vezes você vai reler e ver que precisa fazer alguns ajustezinhos. Então, mais do que um trabalho para nota, assim, é a oportunidade de fazer uma reflexão que consolide para você todo o trabalho que a gente fez nessa disciplina. E depois você pode levar para outras coisas, pode vir a produzir um artigo, transformar isso num artigo, publicar o que você apresentar. Então, é o momento de produzir, né? Como diz a Marilena Chauí, fazer filosofia é falar, é escutar, falar, pensar e escrever. Ler, ouvir, falar e escrever. Então, né? Não deixem de começar a se organizar para isso, tá?
Mais alguma coisa? Beijos, crianças, saudações, saudades, vontade de estar presencialmente com vocês em breve. Obrigado, lá. Até semana que vem. Até semana que vem. Obrigada. Obrigada mais uma vez, gente. Tchau, boa noite. Parabéns, Joyce. Saudade, Valeu. beijo. Muito bem, Joyce. Valeu. Valeu.